Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Sentire uma Eclésia pela Cleofas, é uma alegria trazer aqui um convidado nosso muito especial, Dr. Evandro Ursi, advogado, cientista político, doutor nesta área, mas sobretudo a minha grande alegria do Evandro ser um grande católico convicto da sua fé. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, professor. Eu que sinto uma alegria muito grande de estar aqui na Cleofas TV, esse trabalho enorme e lindo de evangelização que o senhor tem feito em todo o Brasil. Beleza. Evandro é especialista, posso dizer assim, dentro da matéria religiosa, em doutrina social da Igreja. Tanto é que o Evandro é professor do Instituto Bento XVI da Canção Nova, Instituto de Teologia, que forma os padres da Canção Nova. Somos colegas lá no seminário da Canção Nova, podemos dizer assim. Então, convidei o Evandro para conversarmos um pouco sobre esse tema, doutrina social da Igreja. Evandro, o que é a doutrina social da Igreja? Professor, doutrina social da Igreja, como o próprio nome diz, doutrina é um ensino. Então, a Igreja, ela sempre foi construindo um ensino de como as pessoas deveriam viver em sociedade. Ou melhor, como é que as pessoas devem conviver. A doutrina social da Igreja é o ensino de como nós podemos compreender a nossa convivência, desde a família até na nossa atividade econômica, na atividade política, em todas essas dimensões onde nós convivemos uns com os outros, ou seja, a sociabilidade humana. A Igreja foi desenvolvendo uma doutrina sobre esse modo de convívio. Então, basicamente, começou quando, Evandro? No fundo, a doutrina social da Igreja, ela começa com a própria Igreja. Desde que a Igreja nasce, começam ali a surgir luzes de como o homem, como a pessoa humana deve viver em sociedade. Como é que deve se comportar na família, como é que deve se comportar na sua atividade econômica. Então, já na patrística, nós começamos a ter todo um pensamento sobre os juros, sobre a usura, sobre a ideia do preço justo, sobre a ideia do lucro, depois os frades, um pensamento sobre a política, sobre a família, como nós dizíamos. Agora, no século XIX, no final do século XIX, em 1891, nós temos um grande marco da doutrina social da Igreja, que é a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Aquela encíclica marca uma nova fase da doutrina social da Igreja, em que nós dizemos que é ali uma especificidade magisterial. Ou seja, a doutrina social da Igreja, que estava dissolvida em todo o pensamento, em todo o ensino católico, ela ganha, digamos assim, uma certa autonomia, autonomia no sentido de uma matéria nova. A doutrina social da Igreja, que estava ali diluída no pensamento teológico, ganha um espaço em termos de matéria, em termos de magistério, em que com a encíclica de Leão XIII, a partir dali começa a se ter um específico magistério social da Igreja. É um erro dizer que ali começa a doutrina social da Igreja, como nós dizemos, ela começa com a própria Igreja, mas não há dúvida que ali inaugura-se uma nova fase histórica da doutrina social da Igreja. Evandro, e quais são os pontos assim, mais importantes da doutrina social da Igreja? O que preocupa mais a Igreja em termos da vida do povo, né, da comunidade? O primeiro ponto fundamental da doutrina social da Igreja é a família. Pouca gente para pensar nisso quando se fala em doutrina social da Igreja, logo já pensa na economia, na política, em outras áreas, mas a família é o primeiro ponto. Perceber que toda concepção de sociedade, ou seja, toda concepção de conviver com o outro, nós aprendemos isso em uma família. O Beato João Paulo II, que em breve será canonizado, ensinava que a família é o lugar de humanização da pessoa. É na família que nós aprendemos a ser pessoas, a sermos humanos. Qualquer um de nós que nascesse fora de uma família, e pensemos na hipótese da pessoa crescer e ser criado fora de uma família humana, uma hipótese que a gente poderia lançar, como a lenda dos meninos lobos, que existe, que teriam sido criados por lobo. Isso não é um fato histórico, mas imaginemos essa possibilidade.
nós não teríamos características humanas, as nossas características humanas não seriam desenvolvidas, nós não aprenderíamos a falar, nós não aprenderíamos a raciocinar adequadamente como pessoas. É na família, esse é o primeiro ponto. A família é o lugar onde nós aprendemos a ser humanos, a sermos pessoas. Ao lado disso, a dimensão econômica da pessoa humana também é fundamental, e é um campo em que a doutrina social da Igreja tem um desenvolvimento muito grande. A Igreja, dentro da Igreja Católica, nasceram as primeiras e principais escolas de pensamento econômico. Até um fato curioso é que a primeira delas é dos franciscanos. Isso, infelizmente, é negligenciado. As faculdades de economia não contam essa história pré-século XIX, mas há um desenvolvimento muito grande do pensamento econômico desde a patrística, sobretudo na Idade Média. E alguns perguntavam, mas não parece absurdo que os franciscanos, uma ordem de mendigos, desenvolvam um pensamento sobre a economia? No fundo, esse paradoxo, essa contradição é só aparente. Por quê? Porque justamente por eles terem uma concepção bem adequada do valor que os bens terrenos possuem, ou seja, que eles vão passar um dia, justamente por ter essa noção bem clara, eles foram capazes de desenvolver um pensamento sobre a economia extremamente equilibrado. É mais ou menos na linha daquela oração litúrgica que nós fazemos na Santa Missa. A visão da economia para a Igreja é aquela de abraçar os bens que passam, pensando, lembrando, contemplando aqueles que não passam. E uma outra dimensão importante da doutrina social da Igreja, existem outras, mas essas três são as mais fundamentais, é a política. Existe um pensamento católico, um pensamento de inspiração cristã que procura lançar luzes, lançar uma boa visão sobre como é a relação que nós temos em uma cidade, um estado e um país. Como é que isso deve ser organizado? Evandro, e em termos de economia ainda, a questão, por exemplo, do juro, a questão do lucro, como é que a doutrina social da Igreja colocou isso? Esse foi um questionamento que nasceu já na patrística, é um questionamento muito antigo na Igreja. E, no fundo, a visão que nasce do pensamento católico sobre economia, a gente pode resumir da seguinte forma. A economia é uma dimensão fundamentalmente humana, ou seja, para que o ser humano possa viver e se desenvolver, ele precisa criar riquezas. Para que ele possa se desenvolver, ele precisa criar riquezas. E criar riqueza significa o quê? As nossas necessidades, teoricamente, elas são ilimitadas. Para a pessoa entender bem na casa dela, ela casou-se, ali precisava comprar os móveis. Aí comprou os móveis, montou a casa, casou e tudo mais. Só que ela está ali morando e pagando aluguel. Qual que é o sonho de todo casal que está ali? Casa própria. Comprar a sua casa. Aí um dia ele vai, junta um dinheirinho, vai para lá, vai para cá, constrói a sua casa, ou compra a sua casa. Depois disso ele vê que tem a casa e ele quer se locomover, então ele quer comprar um carro. Ou seja, e aí nós podemos ir longe. Ou seja, as necessidades, pelo menos teoricamente, elas são ilimitadas. Só que por outro lado, os bens eles são escassos. Nós não podemos ter todos os bens que queremos. Então, essa tensão entre necessidades ilimitadas e bens limitados, ela precisa ser compensada pelo trabalho. Então, é pelo trabalho que nós vamos criar, que nós vamos fazer distribuir e que nós vamos fazer todo o processo econômico. Tudo bem, isso é muito importante, mas o que a Igreja vai lançar, e com isso a gente podia fechar, é que essa criação de riquezas, ela não pode ter um fim em si mesma. Ela serve em última análise para sustentar a pessoa humana, mas também para fazer com que a pessoa tenha uma convivência melhor. Então, é o contrário do que a gente ouve hoje, que são negócios, amigos à parte. Esse não é o pensamento católico. O pensamento católico é que nós precisamos fazer negócios, isso é importante para que a pessoa humana tenha as condições de viver, mas com isso nós podemos e devemos criar melhores condições para nos relacionarmos uns com os outros. Muito bem, Evandro. Vamos encerrar
esta conversa, mas vamos continuar numa outra, onde eu quero enfocar um pouco a questão da justiça social, né? O Papa Paulo VI disse uma vez que o mundo, infelizmente, hoje nós temos ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres. Eu queria que você, então, desdobrasse isso. Mas isso vai ser numa outra próxima gravação.